Olá, nossa leitura de hoje de Epíteto traz um capítulo muito interessante, com uma advertência sobre algo que nem sempre a gente cuida ou atenta corretamente, que é o uso da palavra, o bom uso da palavra. Ele vai mostrar o quanto é negativo, o quanto é um erro moral, o quanto pode ser prejudicial não saber utilizar bem as nossas palavras, não saber manejar muito bem a fala. Dá-se muita atenção à importância moral de nossas ações e de seus efeitos. Os que procuram viver uma vida mais elevada passam também a compreender o poder moral de nossas palavras, que tantas vezes é esquecido. Um dos sinais distintivos mais claros da vida moral é o discurso correto. Falar daquilo que é nobre e falar de forma nobre. O aperfeiçoamento de nosso discurso é um dos princípios básicos de um programa espiritual autêntico. Ou seja, a partir do momento que você adapta a sua maneira de falar e o conteúdo da sua fala, isso vai alimentando não só aqueles que te ouvem de fora, mas alimenta a tua própria consciência que te ouve desde dentro. E ajuda para que você, ouvindo suas próprias palavras, possa honrá-las cada vez mais. É uma autodisciplina por repetição. Antes de mais nada, pense antes de falar, para ter certeza de que está falando com uma boa finalidade. O falatório vazio é um desrespeito aos outros, ou seja, o silêncio pode ser precioso. O falatório vazio é um ruído que rouba às pessoas esse seu momento sagrado de silêncio. Não substitua o silêncio por palavras inválidas. É uma péssima troca. A exposição inconsequente de sua intimidade é um desrespeito a você mesmo. Uma das modas, né, na conversa fútil, falar da sua intimidade, expor aquilo que deveria ser reservado, a sua vida íntima. Isso é um desrespeito a você mesmo. E quem não respeita a si próprio, logicamente não será capaz de respeitar a ninguém mais. Não terá esse senso de quando ultrapassou o limite do respeito. Inúmeras pessoas sentem-se impelidas a dar vazão a cada sensação, pensamento ou impressão passageira que têm. Ou seja, todas as impressões, todas as percepções, todas as sensações automaticamente são verbalizadas. Isso é um vício, isso é um mau hábito. Despejam ao acaso o seu conteúdo moral, sem fazer caso das consequências. Ou seja, qualquer coisa no plano físico que não tem muito valor e você despeja no lugar errado, você está poluindo, está contaminando, está profanando aquele lugar. Assim é também. Em primeiro lugar, você alimenta a atenção às coisas fúteis e banais que passam por dentro de você. Você mesmo não deveria dar ouvidos a elas. Porque uma vez que dá ouvidos, faz com que elas sejam mais frequentes. Alimenta esse fluxo, essa torrente de banalidades. Uma vez que é externa, contamina também os demais, os ambientes onde está. Isso é falta de autocontrole, falta de sensatez. Isso é algo moralmente perigoso. Se tagarelarmos sobre cada ideia que nos ocorre, seja pequena ou grande, corremos o risco de desperdiçar ideias que têm real valor em meio ao fluxo de trivialidades de uma conversa vazia. Ou seja, esse crivo que devemos fazer antes de falarmos é até para perceber se no meio daquela torrente de pensamentos desordenados existe algo de válido e dar uma atenção especial a isso, destacá-lo, desenvolvê-lo, dar um tratamento especial àquilo que tem valor. Como encontrar um diamante no meio da areia, das impurezas do meio, né? No meio das pedras. Portanto, há que dar essa importância às ideias, separá-las, selecioná-las, porque no meio de uma verborragia, sem nenhum critério ou sensatez, nós vamos perder as ideias. Elas irão embora junto com todas as outras coisas. Não serão percebidas nem por nós, nem por aqueles que nos ouvem. O falar irreprimido é como um veículo descontrolado, desviando-se de um lado para o outro até cair em uma vala. A vala da inconveniência, a vala da banalidade, a vala de já não conseguir mais elevar o seu pensamento. Viciado que está em ser toda gasta a sua energia mental em coisas banais, em coisas destituídas de valor. Se for preciso,
Mantenha-se, sobretudo, em silêncio ou fale com moderação. Tente imaginar o que é exatamente que essa pessoa necessita como resposta. Ser sensível, ser perceptivo, o que essa pessoa necessita como resposta, que pode ser útil para ela, não uma necessidade de despejar sobre os outros tudo aquilo que dentro de mim eu sinto reprimido e abafado. Saiba trabalhar com essas ideias internas que são destituídas de valor, livrando-se delas você mesmo, sabendo livrar-se delas sem ter que despejar sobre os demais, sem ter que concretizá-las no mundo em sons e contaminar o mundo com esse tipo de ruído. O falar em si não é bom nem ruim, mas o falar descuidado é tão comum que você precisa estar atento. Uma conversa frívola é uma conversa prejudicial. Além disso, é muito indelicado ser uma pessoa tagarela. Uma conversa frívola prende a sua consciência e a consciência dos ouvintes em banalidades, frivolidades por um tempo grande e vai gerando um vício, vai gerando uma familiaridade com essas banalidades e frivolidades. De tal maneira que quando alguém surge com uma ideia mais elevada, você e esse grupo que estão acostumados a permutar esse tipo de ruído vão rejeitar isso. Vai dar uma certa inércia mental, preguiça de pensar, uma falta, uma rejeição a pensamentos e palavras mais elevadas. Portanto, é altamente prejudicial e deforma o caráter de quem possui esse vício. Participe de discussões quando as ocasiões sociais e profissionais o exigirem, mas cuide para que o espírito e o objetivo da discussão, assim como o conteúdo, mantenham o seu valor. Ou seja, que não se perca uma fogueira de vaidades, um querendo mostrar que sabe mais do que o outro, ou uma fogueira de agressões, que não se perca a motivação, uma vez que se perdeu a motivação, o objetivo, está na hora de encerrar essa discussão, não há mais o que discutir, e que o conteúdo mantenha o seu valor. Ou seja, que as ideias que são colocadas sejam pelo menos tentativas sérias e sinceras de encontrar uma boa solução satisfatória para todos. Se não, é o momento de encerrar essa discussão. Por isso, Platão dizia que um diálogo é tão raro. O homem que não tem um certo nível, um certo controle, uma certa sensatez, ele não sabe dialogar, ele sabe discutir. Rapidamente cai na violência, na frivolidade, na superficialidade, às vezes até na vulgaridade. A conversa fiada é uma atividade sedutora. Não se deixe envolver por ela, nem mesmo como hobby. É uma maneira de você se divertir falando de coisas inocentes, mas de alguma maneira úteis. Ou seja, a banalidade grosseira, vulgar, não te diverte, ela te sobrecarrega com o peso desse vício a mais que agora você terá que carregar pela sua vida fora. Não é necessário limitar-se a assuntos elevados ou filosofar todo o tempo, mas fique atento para que o falatório comum não seja considerado uma discussão de alto nível. Ou seja, se eu estou trocando uma receita de bolo com alguém, não tem nada de mal nisso. É uma conversa simples, mas útil dentro do seu âmbito, mas cuidado para que, e é muito comum no nosso tempo, uma montoeira de palpites frívolos faça com que o grupo viva aquilo que um chamava de inflação do ego inflado, e todo mundo se acha especialista em alguma coisa, em política, em economia, em seja lá o que for. Quando, na verdade, é só um despejar de opiniões mal fundamentadas, só pelo prazer de despejá-las sobre os demais. Então, evitar as conversas vulgares, as opiniões distorcidas ou superficiais, e mesmo nas conversas simples. Ter cuidado, vigiar, para que elas não caiam para o falatório prejudicial. E cuidado com aqueles que consideram que o seu toró de palpites é uma conversa altamente erudita e intelectual e se envaidecem disso. Isso é um tipo de alienação que acompanha o vício de jogar a conversa fora, quando não existe nada fora. Estamos jogando a conversa dentro uns dos outros e contaminando mutuamente todo o grupo. Neste caso, ou seja, de confundir o nível da sua conversa, ela tem um efeito corrosivo ao objetivo superior que você escolheu para a sua vida. Quando tagarelamos sobre frivolidades, nossa atenção fica tomada por elas e nos tornamos frívolos.
Você se torna aquilo a que dá atenção. Veja que interessante. Se eu sou uma pessoa que todos os dias dou atenção a como preparar um alimento e cozinho e faço o melhor possível, daqui a pouco sou uma cozinheira. É evidente, você se torna aquilo a que dá atenção. Um grande fofoqueiro, um alimentador de conversas agressivas, de fofocas, de exposição de debilidades e de intimidades, de vulgaridades. Daqui a pouco você é uma pessoa frívola e vulgar. E nada mais do que isso. Nós nos tornamos aquilo a que damos atenção. Isso faz parte do nosso processo de autoconstrução. Nós nos tornamos mesquinhos quando nos envolvemos em conversas a respeito de outras pessoas. De modo especial, evite acusar, elogiar em exagero, ou comparar pessoas. Ou seja, saiba apreciar o valor de cada um com justiça, mas evitando comparações que obedecem mais a paixões do que a qualquer nível de bom senso. Lembrem que existe uma frase oriental que diz que o homem banal, vulgar, fala de pessoas. O homem comum fala de coisas. E o homem verdadeiramente humano fala de ideias. Como é raro hoje passarmos por um grupo e os encontrarmos falando de fraternidade, de empatia, de justiça, tentando entender a ideia em si e não tentando colocar culpa nos demais por ter ou não ter essas virtudes, que se nós não sabemos do que se trata, também não temos. Não estamos dispostos a investigá-las através de uma boa reflexão, também não temos. E não podemos acusar a ninguém de uma falta que também temos. Não temos uma base moral para tanto. Sempre que possível, quando perceber que a conversa em torno de você começa a descambar para o falatório inútil, para o falatório fútil, tente trazer sutilmente o rumo da prosa de volta para assuntos mais construtivos, sem confrontar nem querer mostrar-se como o bom ou o correto. Você simplesmente, com muita sutileza, vai conduzindo a conversa de volta ao seu propósito primeiro, ou a um propósito segundo, mas igualmente elevado. Se, contudo, você estiver cercado de estranhos, indiferentes, seja sobre os quais você não tem nenhuma influência, pode simplesmente se manter calado, sempre e quando a sua presença é necessária. O ideal é, se a nossa presença não é necessária e a conversa descamba para coisas muito negativas, que nós, com toda delicadeza, nos ausentemos de lá. Nossa presença, inclusive, se nós não nos afinizamos com aquilo, deve ser bastante incômoda para o grupo. Portanto, eles se sentirão aliviados com a nossa ausência. Tá? Então, se é necessário permanecer e a sua voz não é notada, a falta da sua voz não é notada, o melhor é manter o silêncio. Seja uma pessoa bem-humorada e não dispense uma boa risada quando for o caso, mas evite o tipo de riso desenfreado que se ouve em salões de bar e que degenera facilmente em vulgaridade ou malevolência. Ria com, mas nunca ria de. Essa é a base daquilo que eu chamamos de bullying, né? Ridicularizar, humilhar, diminuir o outro para se divertir. Nunca a tua satisfação, o teu prazer deve depender da dor do outro. Isso é uma máxima da filosofia oriental, que é um axioma. Nunca o teu prazer deve depender da dor do outro. Ou seja, rir junto com as pessoas de alguma coisa simples da vida, ótimo. De vez em quando necessitamos disso. Mas rir de alguém para provocar uma diversão no grupo como um todo, não o faça. Isso é um tipo de morbidez altamente prejudicial e viciosa. Se puder, evite sempre fazer promessas frívolas, ou seja, procure não se comprometer em conversas, em grupos que vão alimentar em você aquilo que você tem de pior. Não se comprometa com ambientes que já não têm nada a ver com aquilo que você pretende para a sua vida. Significa que eu vou abandonar as pessoas? Não. Significa que eu estarei disponível para elas em outro plano, em outro nível de conversa. Aquelas que acharem interessante esse plano serão muito bem-vindas. Voltando àquela recomendação que sempre faço. Para subir, conte comigo. Para descer, desça sozinho. Isso dá uma boa reflexão. Um abraço a todos e que possam refletir bastante a respeito. Isso é sério e é muito útil para a nossa vida.